Introdução à dualidade entre anjos e demônios. Os anjos e demônios são figuras fascinantes que habitam o imaginário humano há milênios, representando a eterna batalha entre o bem e o mal. Essa narrativa, presente em diversas culturas e religiões, ganha destaque especial na Bíblia, onde anjos e demônios são descritos como seres espirituais que influenciam diretamente a vida humana. Segundo as Escrituras, os anjos são seres celestiais criados por Deus para cumprir propósitos específicos, como proteger, guiar e transmitir mensagens divinas. Eles são retratados como seres de luz, dotados de grande poder, sabedoria e pureza, como Gabriel, o anjo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria, e Miguel, o arcanjo guerreiro que lidera as hostes celestiais na batalha contra as forças do mal. Esses seres angelicais nos lembram que, mesmo em meio ao caos, há uma presença divina atuando em nosso favor, trazendo esperança e conforto. A origem dos demônios e a queda de Lúcifer. Por outro lado, os demônios são descritos como anjos caídos, liderados por Lúcifer, que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Essa queda é frequentemente associada ao orgulho e ao desejo de usurpar o lugar do Criador. Desde então, esses seres espirituais decaídos atuam como adversários da humanidade, buscando desviar as pessoas do propósito divino e semeando o caos e a destruição. A Bíblia nos alerta sobre a realidade dessas forças espirituais, como em Efésios 6:12, que diz: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Esse versículo nos convida a reconhecer que a batalha espiritual é real e que, como cristãos, precisamos estar preparados para enfrentá-la com fé e discernimento. A dualidade entre o bem e o mal na Bíblia. A dualidade entre anjos e demônios nos ensina que, embora o mal exista e busque nos influenciar, o bem sempre prevalece quando nos alinhamos aos propósitos de Deus. A presença dos anjos em momentos cruciais da história bíblica, como na proteção de Daniel na cova dos leões, ou na libertação de Pedro da prisão, nos mostra que o céu está atento às nossas necessidades e intervém de maneiras poderosas. Por outro lado, as histórias de possessões demoníacas e opressões espirituais, como a do endemoninhado de Gadara, revelam a importância de estarmos vigilantes e revestidos da armadura espiritual descrita em Efésios 6. Essa armadura inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus, que são essenciais para resistir aos ataques do inimigo. A queda de Lúcifer e o perigo do orgulho. Além disso, a figura de Lúcifer, antes um anjo de luz, nos serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da rebelião. Sua queda é um lembrete de que até os seres mais elevados podem cair quando se afastam da vontade de Deus. No entanto, a história não termina com a vitória do mal. A Bíblia nos garante que, através de Jesus Cristo, temos autoridade para resistir ao diabo e suas artimanhas. Tiago 4:7 nos encoraja: "Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." Essa promessa nos dá a certeza de que, embora a batalha espiritual seja intensa, não estamos sozinhos. Deus nos capacita com seu Espírito e nos cerca com seus anjos, que trabalham incessantemente para nos proteger e guiar. A relevância do tema no mundo moderno. Em um mundo cada vez mais conectado, mas também mais caótico, o tema de anjos e demônios continua a fascinar e intrigar as pessoas. Muitos buscam respostas para perguntas como: os anjos realmente existem? Ou, como posso me proteger de ataques espirituais? Essas questões abrem portas para discussões profundas e relevantes, especialmente em plataformas como o YouTube, onde o interesse por temas sobrenaturais e espirituais está em alta.
Ao abordar esse assunto de forma clara, embasada na Bíblia e com uma linguagem acessível, é possível alcançar um público amplo e oferecer insights valiosos que fortaleçam a fé e inspirem uma vida de comunhão com Deus. Conclusão e mensagem de esperança. Portanto, ao explorar o tema de anjos e demônios, é essencial destacar não apenas o poder das forças espirituais, mas também a supremacia de Deus sobre todas elas. A Bíblia nos assegura que, no final, o bem triunfará sobre o mal, e que aqueles que permanecerem fiéis a Deus serão vitoriosos. Como diz Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que essa verdade nos inspire a caminhar com coragem, fé e esperança, sabendo que, independentemente das batalhas que enfrentamos, a luz de Deus sempre brilha mais forte do que as trevas. A atuação de anjos e demônios na Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias que revelam a atuação de anjos e demônios no mundo físico. Esses relatos não são apenas narrativas antigas, mas testemunhos poderosos que mostram como o mundo espiritual influencia diretamente a realidade que vivemos. Um dos exemplos mais marcantes é a história de Daniel na Cova dos Leões, onde um anjo fechou a boca dos animais ferozes para proteger o profeta. Esse milagre não apenas demonstra o poder divino, mas também a presença ativa dos anjos como agentes de proteção e intervenção divina. Outro exemplo impressionante são os relatos de Jesus expulsando demônios de pessoas possuídas, como no caso do endemoninhado de Gadara, que foi libertado após anos de sofrimento. Essas histórias nos mostram que o mundo espiritual não é uma abstração, mas uma realidade que interage com o nosso cotidiano. Experiências sobrenaturais no mundo moderno. Hoje, muitas pessoas continuam a relatar experiências sobrenaturais que ecoam essas narrativas bíblicas. Há testemunhos de indivíduos que afirmam ter visto anjos em momentos de perigo extremo, como em acidentes de carro ou situações de risco de vida. Essas visões são frequentemente descritas como seres de luz que oferecem proteção, conforto e orientação. Por outro lado, há também relatos de pessoas que experimentam opressão espiritual, como sensações de peso, medo inexplicável ou até mesmo vozes que as incitam a fazer o mal. Esses fenômenos são frequentemente associados à atuação de demônios, que buscam influenciar e destruir vidas. Esses testemunhos modernos nos lembram de que a batalha espiritual não é algo restrito ao passado, mas uma realidade presente e ativa em nosso mundo. A batalha espiritual, segundo a Bíblia. A Bíblia nos alerta sobre a existência dessas forças espirituais e nos ensina como enfrentá-las. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo escreve: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Esse versículo nos mostra que, embora não possamos ver essas forças com nossos olhos físicos, elas são reais e influenciam nossas vidas. No entanto, a boa notícia é que, como cristãos, temos autoridade em Cristo para resistir ao mal. Jesus nos deu poder sobre todas as forças do inimigo, como ele mesmo demonstrou ao expulsar demônios durante seu ministério terreno. Essa autoridade é um presente que nos permite viver em vitória, mesmo em meio às batalhas espirituais, resistindo ao mal com a armadura de Deus. Tiago 4:7 nos encoraja com uma promessa poderosa: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Essa passagem nos ensina que a resistência ao mal começa com a submissão a Deus. Quando nos colocamos sob a autoridade divina, recebemos a força e a proteção necessárias para enfrentar as tentações e ataques espirituais. Além disso, a Bíblia nos orienta a usar a armadura espiritual descrita em Efésios 6, que inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação
e a palavra de Deus. Essas ferramentas não apenas nos protegem, mas também nos capacitam a avançar contra as forças das trevas, sabendo que o poder de Deus em nós é maior do que qualquer força maligna. O poder da oração e da comunidade cristã. A batalha espiritual também nos convida a uma vida de oração e vigilância. Jesus nos ensinou a orar para não cairmos em tentação. Mateus 26:41. E a oração é uma das armas mais poderosas que temos contra o inimigo. Através da oração, podemos invocar a proteção dos anjos de Deus, como no Salmo 91:11, que diz: pois ele ordenará aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos. Além disso, a oração nos conecta diretamente com Deus, que é a fonte de toda força e sabedoria. Quando oramos, estamos declarando nossa dependência dele e reconhecendo que, sem ele, não podemos vencer as batalhas espirituais. Outro aspecto importante é o papel da comunidade cristã na batalha espiritual. A Bíblia nos ensina que não devemos enfrentar as lutas sozinhos, mas buscar o apoio e a intercessão de outros irmãos em Cristo. Em Mateus 18:20, Jesus diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A união e a comunhão com outros crentes fortalecem nossa fé e nos ajudam a resistir aos ataques do inimigo. A vitória em Cristo e a relevância do tema. Hoje, em um mundo onde o interesse por temas sobrenaturais e espirituais está em alta, é essencial abordar esses assuntos com clareza e embasamento bíblico. Termos de pesquisa como batalha espiritual, como resistir ao diabo, experiências com anjos, proteção dos anjos de Deus, opressão espiritual e libertação em Cristo são altamente relevantes e podem atrair um público amplo no YouTube. Ao explorar esses temas, é importante oferecer não apenas informações, mas também esperança e orientação prática, mostrando como a fé em Cristo nos capacita a viver em vitória sobre as forças das trevas. Em resumo, a atuação de anjos e demônios no mundo físico é uma realidade que a Bíblia confirma e que continua a se manifestar hoje. Como cristãos, somos chamados a viver com discernimento, resistindo ao mal e nos revestindo da armadura espiritual que Deus nos proporciona. Com a autoridade de Cristo, a oração e o apoio da comunidade cristã, podemos enfrentar as batalhas espirituais com confiança, sabendo que o poder de Deus em nós é maior do que qualquer força das trevas. Que essa verdade nos inspire a caminhar com fé e coragem, sempre conscientes de que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Vitória de Cristo sobre o mal. A história dos anjos e demônios nos ensina que, embora o mal exista, ele não tem a última palavra. Essa é uma das verdades mais poderosas que a Bíblia nos revela. Desde a queda de Lúcifer e seus seguidores, o mal tem tentado se opor aos propósitos de Deus e à humanidade. No entanto, a vitória de Jesus Cristo na cruz garantiu a derrota definitiva de Satanás e suas hostes demoníacas. Colossenses 2,15 nos lembra que, na cruz, Jesus despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Essa vitória não apenas nos liberta do poder do pecado e da morte, mas também nos dá a certeza de que, no final, o bem triunfará sobre o mal. A restauração completa da criação, prometida em Apocalipse 21, será o ápice dessa vitória, quando Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais dor, sofrimento ou maldição, vivendo como luz em meio às trevas. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, somos chamados a viver como luz em meio às trevas. Jesus nos disse em Mateus 5:14-16: vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Isso significa que, mesmo em um mundo marcado pelo pecado e pela opressão espiritual, temos a missão de refletir o amor, a justiça e a esperança de Deus.
Nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, mostrando ao mundo que há uma alternativa ao caos e à escuridão. Termos como vida cristã vitoriosa, como ser luz no mundo e esperança em Cristo são essenciais para atrair pessoas que buscam significado e propósito em meio às lutas da vida. A proteção dos anjos. A presença dos anjos ao nosso redor é um lembrete constante de que Deus nunca nos abandona. Esses seres celestiais são enviados por Ele para nos proteger, guiar e fortalecer em momentos de necessidade. O Salmo 91:11 afirma: "Pois Ele ordenará aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos." Essa promessa nos assegura que, mesmo quando não podemos ver, há uma hoste angelical trabalhando em nosso favor. Relatos modernos de intervenções angelicais, como proteção em acidentes, orientação em decisões difíceis ou conforto em momentos de dor, reforçam a realidade dessa promessa bíblica. Ao compartilhar esses testemunhos, podemos inspirar outros a confiarem na proteção divina e a buscarem uma conexão mais profunda com Deus. Termos como anjos na Bíblia, proteção dos anjos e milagres angelicais são altamente relevantes para quem busca conforto e segurança espiritual. Estratégias do inimigo e a armadura de Deus. No entanto, enquanto os anjos trabalham para o nosso bem, os demônios continuam a buscar maneiras de nos derrotar. A Bíblia nos adverte sobre as estratégias do inimigo, como tentações, mentiras e opressão espiritual. Efésios 6:11 nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Essa armadura inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Cada peça representa um aspecto essencial da nossa defesa espiritual, nos capacitando a resistir aos ataques do inimigo e a avançar no propósito de Deus para nossas vidas. Termos como armadura espiritual, como vencer o diabo e batalha espiritual na Bíblia são cruciais para quem deseja se equipar para as lutas espirituais. O poder da oração. A oração é uma das armas mais poderosas que temos nessa batalha. Através dela, podemos nos conectar diretamente com Deus, receber orientação, proteção e força. Jesus nos ensinou a orar com persistência e fé, como na parábola do juiz injusto, Lucas 18:1-8, e nos garantiu que o Pai Celestial ouve e responde às nossas orações. Além disso, a oração nos permite interceder por outros, libertando-os das cadeias espirituais e trazendo cura e restauração. Termos como o poder da oração, oração de libertação e como orar com eficácia são essenciais para quem deseja aprofundar sua vida de oração e experimentar o poder de Deus em ação. A vitória final em Cristo. Por fim, Romanos 8:37 nos lembra que, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa promessa nos dá a certeza de que, independentemente das batalhas que enfrentamos, já somos vitoriosos em Cristo. Nossa vitória não depende da nossa força, mas da graça e do poder de Deus. Essa verdade nos inspira a caminhar com coragem e fé, sabendo que a luz de Deus brilha mesmo nas noites mais escuras. Termos como vitória em Cristo, fé que vence o mundo e esperança em tempos difíceis são poderosos para atrair pessoas que buscam encorajamento e fortalecimento espiritual. Conclusão e mensagem de esperança. Em resumo, a história dos anjos e demônios nos ensina que, embora o mal exista, ele não tem a última palavra. A vitória de Cristo na cruz nos garantiu a vitória final, e até lá, somos chamados a viver como luz, confiar na proteção dos anjos, resistir ao inimigo com a armadura espiritual e nos fortalecer na oração. Que essa mensagem de esperança e vitória inspire você a caminhar com fé, sabendo que o bem sempre triunfará sobre o mal e que a luz de Deus brilha eternamente.